Vamos à entrevista do dia. Nosso entrevistado de hoje é o advogado Éder Sgalha, que está aqui para falar, olha, de um assunto que está deixando muita gente de cabelo em pé. Prevenção contra fraudes bancárias. Bom dia, Éder. Tudo bem com você? Marcelo, bom dia, Jonathan, bom dia, caros ouvintes. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom, apesar aí dessa quantidade de golpes, porque eu estou vendo aqui que eles dispararam no Brasil, devendo gerar prejuízos de pelo menos 2 bilhões e 500 mil reais. Preste atenção, 2 bilhões e 500 milhões de reais de prejuízo por conta de fraudes bancárias. É muita coisa. A gente está falando, no final das contas, ô Éder, do que especificamente? É de gente que me liga pedindo dados e eu, sem querer, ou imaginando que é de verdade, forneço. É gente que hackeia a minha conta. É o banco que não presta atenção. Fala em linhas gerais o que é exatamente a fraude bancária. Pois é, Marcelo, esse número que você apresentou, 2 bilhões e meio, foi uma previsão do ano passado e atingiu mais ou menos mais de 330 mil pessoas. Ela consiste de tudo o que você mencionou aí um pouco. São acessos com senha que foram clonadas, furto de cartões, compras indevidas, lançamentos em conta corrente que não deveriam ter sido feitos, falsificação de documentos e abertura de contas correntes em nome de pessoas que não deveriam. Aquela coisa de caixa eletrônico, que a pessoa fica ali, utiliza o chupa-cabra para clonar o seu cartão. Exatamente. Ou gente que fica olhando o idoso e rouba a senha, também se inclui. Tudo isso é bem amplo e isso teve um aumento muito significativo, obviamente por causa da tecnologia que vem de uma forma muito forte nos últimos anos, e é um caminho sem volta. A gente tem que tomar muito cuidado mesmo, porque isso não vai mudar, e os bandidos, eles são muito dinâmicos, assim, os estelionatários, e eles vão criando novos meios e novas formas, então as pessoas têm que estarem muito atentas para que não acabam tomando algum prejuízo. Claro. E em algumas situações eles até conseguem o ressarcimento por parte do banco, mas em algumas outras situações, quando a culpa do cliente, infelizmente, ele acaba arcando com esse prejuízo. E na verdade, é muito grave isso. Já começa com uma dor de cabeça imensa, né? E aí você correr atrás dos seus direitos leva tempo, você vai ficar estressado e corre o risco de não tê-lo de volta. Exatamente. Eu estou pensando aqui, são tantas as modalidades que o bandido inventa de golpe que toda vez que surge algo tecnológico e a tecnologia vem para facilitar a vida, eles também correm atrás para facilitar a deles, né? E aí complicar a nossa. Tem essa história de visor quebrado da maquininha do cartão, de gente que manda um presente para sua casa e você só tem que pagar a taxa de entrega, quando na verdade a pessoa está te roubando. Sim. Né? Existem muitas situações. Isso do ponto de vista analógico, começa analógico e vira digital, ou simplesmente no campo virtual, de a pessoa ter acesso à sua chave Pix e clonar a sua conta, e hackear a sua conta e ficar com o seu dinheiro, enfim. É uma gama tão grande que eu acredito que você, daqui a um tempo, você vai voltar aqui para falar de empreendedorismo, como ficar rico atendendo estes clientes, porque cliente não vai te faltar nunca, né? Você está tendo já muita demanda neste sentido? Marcelo, olha, realmente há uma procura muito grande, e no nosso escritório, nós já tivemos várias situações de pessoas que foram vítimas disso, e que tiveram que, sem sucesso no banco, recorrerem à justiça para que buscassem aí os seus direitos e o ressarcimento. Tá? Então, eu acredito e parabenizo você assim, pela iniciativa aqui, porque isso impacta na vida de todos nós. Com certeza. De todos nós que estamos reféns aí do sistema bancário, não tem outro meio. O sistema bancário é muito bom, eu acredito, eu tenho bastante experiência nessa área bancária, ele é seguro,
mas não é 100%. Então, cabe às pessoas e tomarem o máximo de cuidado para que não sejam vítimas. Particularmente, Éder, eu ainda na década de 2000, dos anos 2000, eu tive uma conta hackeada de um banco federal com o qual eu trabalhava à época, rapelaram tudo o que eu tinha na conta, e aí eu conversei com o meu gerente, provei que não fiz, ocorreu a transação no final de semana, e eu estava em Araçatuba, mas morava em Araraquara, e a agência era lá, fizeram a transação, mandaram o dinheiro para Uberlândia, a pessoa sacou no mesmo momento lá, enfim, eu fiquei no prejuízo, obviamente o banco ele levou mais de, salvo engano, 3 meses para me devolver o dinheiro. Devolveu, sem os juros, sem a correção, então tive um prejuízo um pouquinho maior, fora que você passa esse tempo sem o dinheiro, um dinheiro com o qual você contava, enfim. Mas no final das contas deu certo. Eu fico imaginando que muita gente não consiga fazer esse acordo, né, de forma amigável, e aí tem que entrar na justiça, e aí pode levar um tempo maior ainda. Não é rápido ou é rápida a restituição? Marcelo, depende. Geralmente não é rápido. Uhum. Um processo judicial hoje você pode falar em de 3 a 5 anos no mínimo. 3 a 5 anos? Exatamente. Meu Deus. Tá? Eu tive um caso no escritório, uns anos atrás, que um cliente ele teve documentos clonados e a pessoa conseguiu adquirir veículo 0 km no Meu dele. Deus. E para ele veio só o carnê. E, na verdade, foram 2. E o que ocorreu? Eram 2 instituições financeiras, uma apurou, e assim que entramos com a ação, provou-se que a assinatura era falsa, uma já veio e fez um acordo e restituiu o prejuízo, inclusive o indenizou por dano moral. Uhum. A outra resistiu. E aí o processo ele demandou bastante tempo e acabamos, no fim, também tendo sucesso. Foi comprovado que a assinatura era falsa e, enfim... cada processo tem sua história, mas assim, pode levar anos. Meu Deus. E a gente está falando, como desde o início do programa, de tudo quanto é tipo de fraude, seja analógica ou digital, de computador e celular, né? E eu faço questão de falar de celular, porque hoje é ferramenta de trabalho, todo mundo tem, está cada vez mais potente, é praticamente um computador que você tem na mão, e a gente acaba fazendo tudo muito rapidamente, Sim, né? Exatamente. E ali... qualquer botãozinho que você clique inadvertidamente, você pode estar passando os seus dados para outra pessoa, Exatamente. para um bandido, para um criminoso, que vai passar a mão em todo o seu dinheiro e ter acesso, pode ter acesso a cartão de crédito também, absolutamente tudo, né? Porque a pessoa ela entra, ela rouba a sua conta, ela rouba a sua senha, e aí vai o banco, o crédito, hoje você tem muitas contas que são de bancos digitais, vai tudo pro saco, né? Exatamente. O estelionatário, a hora que ele consegue esse acesso, ele é muito rápido e ele é impiedoso. O que ele puder fazer, faz dívida às vezes, compras parceladas e acabam, né, somando um prejuízo altíssimo às pessoas. É muito sério isso aí. Você sabe que a gente falando de tudo quanto é tipo de golpe, tem um que ele é meio analógico, meio digital, que eu já fui alertado por mais de uma vez e já vi várias notícias, que é o fato de você carregar o seu cartão por aproximação no bolso ou um local de fácil acesso, e aí o criminoso passa do seu lado com a maquininha ligada e vai encostando no seu bolso, né? Vai passando. Isso acontece muito em bailes de carnaval, em blocos, que a pessoa, para levar menos volume, leva apenas o celular e o cartão, e aí alguém já passa perto de você com a maquininha ligada, ninguém percebe, ele vai encostando em todo mundo, à medida em que for conseguindo, ele vai levando um monte de dinheiro embora. E você só percebe depois que você chega na sua casa que se você não tiver, por exemplo, notificação que chegue no seu aparelho, porque muitos bancos fazem isso, você realizou uma compra agora. Se você nem isso tiver, porque desativa notificações, você só vai perceber horas ou dias depois. Exatamente. E aí você vê que às vezes pode ser tarde, né? Então, por isso que é importante a prevenção e alguns cuidados, para que evite situações como essa. Um desses cuidados que eu acho interessante é esses alertas, e você deixar isso ativado em seu banco. Todos os bancos têm
Todas as vezes que forem feitas compras, alguma coisa nesse sentido, Já recebe uma você notificação recebe na hora. na hora. Então você pode ver que alguma coisa anormal está acontecendo. Um golpe que está tendo muitos fatos parecidos é um golpe do falso motoboy. Olha que interessante esse golpe. A engenharia dele. A pessoa liga para a casa do cliente e informa que está sendo feita uma compra se ele conhecia aquela compra. O cliente na hora desconhece. Fala que não. E o que ocorre? A pessoa pede, ligue para o banco que você vai bloquear seu cartão. Ok. Só que naquele momento, tem um detalhe, eu acho que assim, na fraude bancária, quando a pessoa percebe alguma coisa que está fugindo do normal, ela tem que parar um pouquinho e tomar alguns cuidados. E um desses é o primeiro, é não ligar naquela mesma linha telefônica. Fornecida. Normalmente você tem um telefone 0800 do seu banco oficial. Sim. É nele que você tem que ligar. Não, mas o pior, Marcelo, que eles dão o número do 0800 do banco mesmo. 0800. E naquele instante a sua linha já está clonada. E aí, de vez a ligação cair na central do banco, ela cai a quadrilha num segundo estelionatário que vai falar com você como se fosse um atendente do banco. E aí ele vai pedir seus dados, sua senha, e você, na boa fé, vai fornecer. E aí ele vai falar, olha, vai passar aí um motoqueiro e vai pegar o seu cartão e você entrega tudo. Enfim, e aí a pessoa, de posse do cartão, dos dados bancários e senha, acaba por lesar o patrimônio da pessoa. Isso está acontecendo demais. Nós tivemos no ano passado num congresso em Curitiba, no Paraná. Isso está acontecendo no Brasil inteiro. E os bandidos, eles, assim, se apercebendo, às vezes, da vulnerabilidade das pessoas, da boa-fé, né, acabam conseguindo isso. Éder, agora são 8 horas e 35 minutos, o tempo voa. Eu vou pedir para que você continue aí. No segundo bloco, a gente dê várias dicas, que eu sei que você tem, para que as pessoas tentem, ao menos, evitar e se atentem para o golpe. De caixa eletrônico, de cartão, de tudo que você puder orientá-las. Pode ser? Claro, perfeito. Então tá certo. Agora são 8 horas e 35 minutos. A gente vai para um rápido intervalo, são apenas 2 minutinhos. Você que está nos acompanhando pelo rádio, pelo aplicativo, pelo site e pelas redes sociais, continue aí que daqui a pouco a gente volta. 8 horas e 50 minutos, Marcelo. Vamos à segunda e última parte da entrevista de hoje. Quem continua aqui com a gente no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é o advogado Éder Sgalha. Está aqui falando de prevenção contra fraudes bancárias. Aliás, falamos muito sobre isso no primeiro bloco, mas ainda temos, infelizmente, muita coisa para dizer, principalmente dicas. O Éder falou aí, começamos com a notícia de que mais de 2,5 bilhões de reais devem ocorrer de prejuízos neste ano. Esta é uma previsão, né? Pode ser mais, se você não tomar cuidado aí. Aí o Éder falou que tem fraude analógica, fraude digital, fraude mista, é meio analógica, meio digital, com cartão de crédito, de débito, por aproximação, no caixa, fora hackeamento, fora sequestro de senha, clonagens, enfim. É muita coisa para prestar atenção. Ele, que é advogado, está tratando disto lá no escritório dele. Éder, vamos dar dicas básicas. Vamos lá, ó. Caixa eletrônico. Qual cuidado tomar? Então, Marcelo, o caixa eletrônico que eu considero, assim, cuidados importantes primeiro, não peça ajuda a pessoas estranhas. Porque, às vezes, do teu lado pode ter uma pessoa mal intencionada e acabar trocando o seu cartão, copiando sua senha. Enfim, eu acho que isso não pode ser pedido. E também, quando se solicitarem ajuda para você, um estranho inverter, olha, o senhor pode me ajudar? Eu, sinceramente, eu recomendo também não ajudar. Infelizmente, se recuse e indique o atendente do banco. Com certeza absoluta. Atendente do banco. Então, o correto é procurar o atendente do banco, a pessoa que está devidamente identificada, para que esse atendente faça a ajuda. Outra coisa, se a pessoa está em dúvida
é melhor parar a operação e não fazer. Cancela e tenta novamente. Se não conseguiu, procure a ajuda do funcionário para que ela não possa acabar fazendo alguma coisa errada e ser prejudicado. Horário bancário também é interessante, porque se a gente vai à noite ou eventualmente de madrugada muito cedo, não tem ninguém, você está mais suscetível, não é? Exatamente, assim penso eu. Particularmente, eu prefiro ir a horários bancários, no horário bancário, assim, no horário comercial, vamos dizer o seguinte. Excepcionalmente, só em caso de muita necessidade e fora do horário. Mas se puder evitar, eu acho interessante. Perfeito. Tá, computador e celular, Éder? Então, computador e celular é o seguinte, você precisa manter sempre um antivírus atualizado. Olha, isso é muito importante, me permita fazer uma interrupção, porque muita gente não sabe que existe e é necessário você colocar antivírus no celular. A gente fica com a impressão que só existe para computador ou só computador precisa. Não. Existem celulares e quase todos os sistemas operacionais, pelo menos todos que eu tenho notícia, têm de forma nativa no seu celular. As marcas têm, né? São aqueles que já vêm no seu celular, um antivírus próprio. Se não tiver, busque no seu banco de apps, na sua loja de aplicativos, um antivírus que seja gratuito, que seja pago. O importante é que você tenha, e de tempos em tempos, eu faço isso diariamente, porque meu celular tem um nativo, diariamente eu passo o antivírus. Então vamos lá, desculpa a interrupção. Não, imagina. Então, o antivírus é interessante. No computador, quando você digita o endereço no computador do seu banco, qualquer site de banco, ele necessariamente vai ter do lado esquerdo, do lado do nome, no www, um cadeado fechado. E isso é sinal que aquela navegação ela está sendo segura. Perfeito. Se não tiver isso, é importante observar isso, mas se não tiver, não entre, não faça. Por quê? Existe alguns bandidos que conseguem fazer um site igual ao do banco, você entra, põe senha e etc. A página você olha e você vê a do banco, mas na verdade você não está dando os dados ali no banco. Perfeito. Então, assim, isso é muito importante. Outra coisa, não evite utilizar equipamentos públicos. Isso é muito perigoso também, porque você não sabe se esse equipamento pode estar com um problema ou ter vírus, alguma coisa assim. Deixa eu fazer um complemento também nesta sua resposta, porque um xará seu, que nos deu uma entrevista um tempo atrás, Éder Castanheiro, especialista em tecnologia de informação, ele disse uma vez pra gente o seguinte, que você também deve evitar o Wi-Fi público ou de lugares que você não conhece. Então você está numa padaria da sua confiança e você sabe qual é o sistema que eles usam, como aqui em Araçatuba tem, por exemplo, um que está na maior parte dos lugares, ok, está tudo certo. Mas você vai num estabelecimento que você não conhece e ele tem um Wi-Fi público, ou você está numa praça e tem um Wi-Fi público. Não faça transações bancárias, comerciais, utilizando estas redes, porque você não sabe o nível de segurança delas. É isso. Exatamente, isso daí é bem lembrado, tem que se evitar esse tipo. Né? Bom, e o que ocorre? Aconteceu o problema, você toma todos os seus cuidados, tal, e mesmo assim aconteceu. O que eu oriento? Imediatamente fazer um boletim de ocorrência. Perfeito. Tem que ser feito, comunicar ao banco, tentar cancelar esse cartão, suspender o mais rápido possível, tá? E notificar o banco, e aí você vai para um segundo passo. Se você teve algum prejuízo financeiro, você pode solicitar ao banco esse ressarcimento. Seria interessante, muitas pessoas, na verdade a maioria das pessoas não o fazem, mas seria interessante relatar por escrito e protocolar no gerente esse pedido. Tá? E aí o gerente ele vai mandar isso para o setor do banco responsável de segurança e vai haver uma análise e em alguns casos o banco acaba até estornando ou ressarcindo o cliente. Porque a gente tem que entender uma coisa, existem golpes que a culpa é exclusiva do cliente e nesses casos ele provavelmente vai suportar o prejuízo porque o banco não vai ressarcir e ele vai ter dificuldades na justiça. Vou te dar um exemplo, uma pessoa, e nunca se deve fazer isso,
é deixar o seu cartão com a senha anotada no cartão. Para não esquecer, a gente coloca atrás com caneta de tinta permanente, aí já era, né? Aí já era. Então o que aconteceu? Vamos supor que você perca, ou esse cartão infelizmente acaba na mão de um estranho. Então o que aconteceu ali? A pessoa teve acesso à conta de uma forma em que o banco não teve culpa. Existe uma segunda situação que eu entendo que é uma culpa mista. Às vezes o cliente concorreu com um pouco de culpa. Por exemplo, no caso do motoboy que eu citei aqui, a pessoa acabou caindo no golpe. Mas eu entendo também, nós temos tese no escritório, que o banco também teve culpa. Por quê? Eu tive um caso recente, inclusive nós ganhamos a ação aqui, e ganhamos em São Paulo, e usamos essa tese pelo seguinte: o banco tem por obrigação manter o sigilo das suas informações. Claro. E o golpe ele começou a se materializar a partir do momento que essas informações vazaram do banco. Sim, a pessoa te ligou sabendo que você tem conta no banco, então ela teve acesso, né? E aí aplica a LGPD. Exatamente. Então, o que aconteceu? Como esse estelionatário conseguiu esse valor? É assim, acontece. Então aí é uma culpa. A cliente acabou errando de fornecer ou não tomou algum cuidado, mas o banco também teve a culpa. E existe aquela culpa que é exclusiva do banco. Vou dar um exemplo aqui que aconteceu na nossa cidade de Araçatuba, naquele assalto não foi uma fraude, vamos dizer assim, mas o banco também foi vítima, mas ele é responsável. Aquele assalto que a gente teve na Caixa Econômica Federal, em que estava sob a custódia do banco joias de pessoas que confiaram no banco. Então a pessoa não teve culpa nenhuma. Então naquele caso o banco assume o risco do negócio e tem que indenizar o cliente. Perfeito. O Éder, eu estou vendo aqui que tem ainda vários golpes que eu vou chamar de antigos, mas nem tanto, e que continuam sendo aplicados. Eu gostaria que você me dissesse se você está sendo procurado no escritório com gente que caiu, por exemplo, no golpe ainda da ligação do falso sequestro. Alguém liga se passando por um parente, por um filho seu, dizendo que está sequestrado. Ainda tem gente que cai nisso? Tem, Marcelo, infelizmente tem. E aí é um tipo de golpe, como eu citei aqui agora, que infelizmente a pessoa vai ter muita dificuldade em recuperar esse valor. Porque o banco ele não tem culpa nesse ponto também, né? Bilhete premiado é a mesma coisa? Com certeza. Tem ainda também quem cai em bilhete premiado. Existe, infelizmente existe. Por isso que eu falo, todo cuidado é pouco. E aí você vai lá e saca o seu dinheiro e paga para a pessoa, o banco está isento. Aí não é culpa do banco também, né? Agora, o que eu acho que, assim, eu procuro fazer isso com as pessoas da nossa família, e eu acho que cada um de nós, assim, poderia pensar muito nisso. Ajudar as pessoas que a gente considera mais vulneráveis, os mais idosos, principalmente por eles não terem ainda uma familiaridade com a tecnologia, vamos dizer assim, orientá-los para que eles não possam cair em determinados golpes. E, se possível, acompanhar essas pessoas aos bancos quando elas precisarem ir. Alguma pessoa da família, o filho, o neto e etc. Mas, assim, não deixar essas pessoas sozinhas, porque pode sim acontecer. E os bandidos, nós tivemos um caso uns anos atrás, olha que impressionante, Marcelo, uma senhora de idade, ela estava dentro da agência, ela fez um saque, uma pessoa vestida de paletó e gravata viu e acompanhou ela do lado de... Olha a dinâmica do furto. Lá fora ele se identificou como funcionário do banco, falou que tinha tido um erro na transação, Meu Deus. Trouxe ela de volta para dentro da agência. Esse caso nós participamos. E ele pegou o dinheiro, falou que precisava recontar, o banco estava cheio, e ele naquela multidão, ela sentou num sofazinho e ficou esperando e perdeu o dinheiro. Meu Deus. Olha a ousadia da pessoa. Não é? Ele abordou ela, ele viu ela dentro, abordou ela fora, trouxe ela dentro da agência, pegou o dinheiro e foi embora. Então, e uma pessoa assim, ela me relatou, bem apresentável, de paletó e gravata, que ela falou, é o funcionário. Eles são ardilosos, né? São ardilosos. Ela acreditou piamente que era o advogado, não, o funcionário. O funcionário, né? O Éder, eu falei de ligação de falso sequestro, mas a gente tem um aprimoramento disso, que são as pessoas
mandando mensagens no WhatsApp, se passando por parentes e pedindo um dinheiro, né? Eu mesmo já passei por isso, de alguém falando, é seu primo do Mato Grosso. Eu tenho um, mas eu não me toquei na hora. Uhum. Aliás, eu me toquei, né? Falei, mas de onde? A pessoa não respondeu, começou a dizer que estava vindo para Araçatuba e furou o pneu do carro, está sem dinheiro para pagar o guincho, mas que chegando aqui iria recompor. E eu perguntei o nome, a pessoa não sabia absolutamente nada. O que eu fiz? Desliguei, liguei para o único primo que eu tenho no Mato Grosso. Falou, não, Marcelo, estou aqui em casa, está tudo certo. Então, também continua acontecendo. Não é novo, mas continua acontecendo, não é? Exatamente. E aí tem até uma deixa que eu vi um caso uma vez, aconteceu. O que acontece? A pessoa, vamos imaginar assim, o bandido ele liga e ele chama, vamos supor que seja uma mulher, ele fala, tia. E aí a pessoa às vezes fala o nome do sobrinho. Fulano, ô Éder, tudo bem? Aí a pessoa já deu a dica pro bandido. Aí ele começa, vamos supor, eu ligo pra sua casa. Sim. Se eu tivesse falado o nome do meu primo. Né? Fala, ô Nenê, tudo bom? Tudo bem? É o Nenê. É o Nenê. Aí daí pra frente facilitou. Aí ele vai se passar por essa pessoa e você começa a acreditar que de fato é aquela pessoa. Então acontece, tem que tomar muito, muito cuidado. Né? Então o que é o certo? Naquele primeiro momento, desligar e certificar que a pessoa... Né? Olha, você me ligou, como você citou aí o seu caso aí. Exatamente. Né? Então, já não ir correndo... a pressa é inimiga da perfeição, né? Então, às vezes, no caso de fraude bancária, porque o bandido ele é muito esperto, ele é muito rápido, e se você der a deixa, você vai perder dinheiro, infelizmente. E é impressionante. Todos estamos sujeitos, inclusive nós. Exatamente. Sabe? Eu recebo... Não me isento, Marcelo, desse medo também, porque mesmo a gente sabendo de tudo isso, a coisa é feita de uma tal forma a te induzir, às vezes... Éder, eu recebo todo santo dia e-mail e mensagem me oferecendo crédito de instituição que eu nunca ouvi falar, pedindo para que eu clique em determinado botão para fazer uma simulação rápida, mas aí essas mensagens, elas sempre chegam te enchendo os olhos. Você tem direito, você tem um crédito pré-aprovado de R$50 mil. Clique aqui e faça a sua simulação. Se eu clicar, eu já perdi. Naquele momento eu perdi. Diz Éder Castanheiro, mais uma vez, especialista em TI, que você não deveria nem abrir o e-mail, né? Nem clicar no botão. Não abre o e-mail. Percebeu que não se trata de alguém que está na sua lista de contatos ou de uma instituição que você conhece, nem abra o e-mail. Você já está correndo risco. Abriu, você praticamente já deixou copiar os seus dados. São 9h05, vamos fazer um resumão de tudo? Então você falou aqui, neste ano há uma previsão de que no Brasil ocorram fraudes no montante de, ou superior a 2 bilhões e 500 milhões de reais. Fraudes bancárias de todo tipo, analógica, digital, mista, vamos lembrar algumas? Sequestro no caixa eletrônico... Clonagem de cartão de crédito, tem uma que eu até anotei para falar e acabei passando, eu vou falar rapidamente para você. Uma coisa que a pessoa tem que desconfiar muito. A taxa, se você entrar no site do Banco Central, você vai ver a taxa média de juro que é pago, por exemplo, para correções de dinheiro aplicado em CDB no Brasil. Vai girar aí em torno de 0,5% a 1%, eu não sou economista, mas eu creio que é ao mês. O que ocorre? Existem ótimos investidores, mas também existem os ruins. Então começam a oferecer um juro acima do mercado, atrativo. Você vai ganhar 10% ao mês. Exatamente. Não existe milagre. Aí a pessoa aplica o dinheiro e ele recebe o rendimento 1 ou 2 ou 3 meses. Só que aí em determinado momento para e a pessoa pede o capital de volta, ela não consegue mais. A pessoa sumiu. Então tem que tomar também cuidado com esse tipo, né, de operação. E a gente falou também de cartão por aproximação, guarde muito bem isso, tenha antivírus em computador, em celular, não anote a senha atrás do cartão, por favor. Não utilize redes públicas que você não conhece, muito menos equipamentos de terceiros, não aceite ajuda de terceiros. Exatamente. E
caindo no golpe. Tente administrativamente, junto à instituição financeira, reaver, ser restituído. Em último caso, registra a BO e procura um advogado. Exatamente. É isso? Resumo da ópera? Exatamente, é isso aí. A pessoa vai chegar um momento que, se não conseguir, ela vai ter que procurar mesmo um advogado de confiança dela, para que esse profissional entre e ingresse com uma ação e tente reaver esses valores na justiça. Perfeito. Éder, te agradeço pelas dicas aí que são valiosas. Tenho certeza que existe mais coisa para falar. Porém, como o tempo é curto, fica aquele gostinho de quero mais. Uma outra ocasião você volta para falar mais. Pode falar também. Agora. Não, eu agradeço, Marcelo, me despedindo. Eu sei que o nosso tempo é curtinho demais, né? Mas é um assunto que a gente até gosta de falar para tentar ajudar as pessoas também, né? Mas eu queria concluir assim, a minha fala com um pensamento. Claro. É obrigação das instituições financeiras proteger o seu cliente, o seu consumidor. Isso é lei no Brasil, é fato, e as instituições, de um modo geral, fazem isso, tentam pelo menos, né? Mas também é obrigação do cliente contribuir para que a fraude não aconteça. Então, assim, é um trabalho junto, instituição financeira e cliente. Perfeito. Tá bom? Bom dia, bom trabalho para você. Muito obrigado, Marcelo. Mande abraço à doutora Leila, a Marcos e a Matheus. Obrigado, Marcelo. Obrigado pela oportunidade, Jonathan. E aos todos os ouvintes. Muito obrigado.